Tá. Declaro reaberta a presente sessão. Passando a palavra ao vereador Antônio Holanda para chamar dos senhores e senhoras vereadores. Ana Hora, Lobão, Antônio Holanda, presente. Chico Filho, Davi. Eduardo Canuto, Fátima Santiago, Zé Márcio Filho, Francisco Salles, Kelman Vieira, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Lois, Samir Malta, Ciderlande Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvio Camelo, Simone Andrade, Tereza Nelma. Dezoito senhores vereadores presentes, senhor presidente. Regimental, solicitar a presença dos vereadores em plenário. Com isso? Tá. Devido ao horário, nós passaremos para a ordem do dia, às 17 horas. Sim, exato. O grande expediente, findou o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Holanda para a leitura do prolongamento do expediente. Projeto de lei que declara de utilidade pública o Instituto Amor 21 e da outras providências da vereadora Tereza Nel. Não, que eu vou chamar mais daqui a pouco. Não? Fecha. Certo. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma dispõe sobre declaração pública município de associação Paixão de Alagoas. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma declara de utilidade pública municipal Associação das Pessoas com Câncer e da outras providências. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma dispõe sobre a prioridade da mulher que sofre violência doméstica, vaga para seus filhos nos centros de educação infantil e da outras providências. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma dispõe sobre a prioridade da mulher que sofre violência doméstica para os seus filhos nos centros educacionais infantis.
Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma sobre a prioridade da mulher que sofre violência doméstica, vaga para os seus filhos nos centros educacionais infantis e da outras providências. Mas ele tem... Projeto da vereadora Tereza Nelma. Declara de utilidade pública municipal a Federação das Associações Prestalosas de Alagoas. Projeto de lei da vereadora Simone Andrade. Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Elias Pontes Bonfim. Projeto de lei da vereadora Simone Andrade. Declara de utilidade pública o Instituto Cláudio Pereira de Andrade. Projeto de lei da vereadora Simone Andrade. Declara de utilidade pública a Associação Primeiro Amor. Está encerrado. Encerrado o documento, passamos para a ordem do dia. Com a palavra o vereador Antônio Holanda para a chamada de senhoras e senhores vereadores. Ana Hora, Anivaldo Lobão, Antônio Holanda presente, Chico Filho, Davi Davino, Dudu Ronalça, Eduardo Canuto, Fátima Santiago, José Márcio Filho, Francisco Salles, Kelma Vieira, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luiz, Samir Malta, Ciderlane Mendonça, Silvânia Barbosa, Silvio Camelo, Simone Andrade, Tereza Nelma. 18 senhores vereadores presentes, senhor presidente. Havendo regimental, passo a palavra ao vereador Antônio Holanda para a leitura da ordem do dia. Requerimento do vereador Silvio Camelo. Solicita a construção de um pedestal na Gruta do Padre, na Combona, conforme baixo assinado anexo. Em discussão única, o requerimento de autoria do vereador Silvio Camelo, que solicita a construção de um pedestral na Gruta do Padre. O Padre Cícero, Romão Batista, na Cambona. Em discussão, novamente quem queria discutir, suspende a discussão, coloco em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Eduardo Canuto. Inclui a mensagem número 64/2018, projeto de lei 64/2018, projeto de lei 2015/2018, mensagem do projeto de lei e outras. Em discussão única, o requerimento de autoria do vereador Eduardo Canuto. Em discussão. Novamente, quem quer discutir dispensação e coloca votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento da vereadora Tereza Nelma. Que seja inclusão na pauta em regime de urgência do projeto de lei. Em discussão única, o requerimento de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Novamente, quem quer discutir dispensação e coloca votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do vereador Dudu Ronalça. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente. Desculpe, assim como, só retificando, como foi deferido para os projetos, tanto do vereador Eduardo Canuto, como da vereadora Tereza, nos projetos de autoria da vereadora Tereza Nelma, eu designo o vereador Chico Filho, e nos projetos do vereador Eduardo Canuto, Vossa Excelência será o relator especial. Projeto de lei do vereador do Ronalza. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente dos Moradores do bairro do Bom Parto. Em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Canuto, vereador Dudu Ronalça, que declara de utilidade pública, Associação do Bom Parto. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto do decreto legislativo do vereador Dudu Ronaldo concede o título de cidadão honorário de Maceió a Dalberon Nonato Sá Júnior. Em segunda discussão, projeto de autoria do vereador Dudu Ronaldo, projeto de decreto legislativo concede o tipo de cidadão honorário ao senhor Adalberto Nonato. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei do vereador Lobão. Inclui no calendário oficial do município a festa literária do Pontal da Barra. Em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Lobão. Projeto que inclui o calendário oficial, a festa literária do Pontal da Barra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam nesse comistão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo, vereador Dudu Ronaldo concede o título de cidadão honorário de Maceió ao senhor Armando Correia dos Santos. Em segunda discussão, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Dudu Ronaldo que concede o título de cidadão honorário ao senhor Armando Correia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam nesse comistão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do vereador Lobão. PL 72 inclui no calendário oficial do município Maceió Motofest. Em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Lobão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Indicação do vereador Luciano Marinho. Requer mutirão e limpeza na residência Casa Forte. Em discussão única, indicação do vereador Luciano Marinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Ronaldo Luz. Requer providência para que providenciar uma faixa de pedestre na rua Cicinato Pinto, 199 Centro, em frente à antiga maternidade Paulo Neto. Em discussão única, uma indicação do doutor Ronaldo Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em discussão única. Indicação do vereador Lobão sugere instalação de painéis ou placas fotovoltaicas nas escolas de ensino fundamentais. Em discussão única, o requerimento de autoria do vereador Lobão que sugere a instalação de painéis ou placas fotovoltaicas nas escolas de ensino fundamental. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam nesse comistão. Aprovado por unanimidade. Indicação do vereador Lobão. Sugere revitalização da Praça Bom Jesus do Navegante em Jaraguá. Em discussão única, o requerimento de autoria do vereador, a indicação de autoria do vereador Lobão contida no processo 4337. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação, vereador Lobão. Processo 4338/2018. Em discussão única, a indicação de vereador Lobão contida no processo 4338. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação do vereador Lobão. Processo 4339/2018. Indicação do vereador Lobão. Processo 4340/2018. Indicação do vereador Lobão. Processo 4186/2018. Indicação do vereador Lobão. Processo 4185/2018.
Indicação do vereador Lobão, processo 4184/2018. Em bloco, as indicações de autoria do vereador Lobão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Em bloco, processo 4341/2018 da vereadora Silvânia Barbosa. Em discussão única, o requerimento de autoria da vereadora Silvânia Barbosa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 43/10/2018 da vereadora Silvânia Barbosa. Processo 4194/2018 da vereadora Silvânia Barbosa. Processo 4311/2018 da vereadora Silvânia Barbosa. Em bloco, os requerimentos de autoria da vereadora Silvânia Barbosa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 4247/2018 do vereador Dudu Ronaldo. Requerimento 4246/2018 do vereador Dudu Ronaldo. Em bloco, os requerimentos de autoria do vereador Dudu Ronaldo. Sem discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade os requerimentos de autoria do vereador Dudu Ronaldo. Indicação da vereadora Tereza Nelma, 4223/2018. Indicação da vereadora Tereza Nelma, 4370/2018. Indicação da vereadora, requerimento da vereadora Tereza Nelma, processo 4368/2018. Em bloco, os requerimentos de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Requerimento do vereador José Márcio Filho, processo 4308/2018. Requerimento em discussão ontem, o requerimento da autoria do vereador José Márcio Filho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei da vereadora Tereza Nelma. Processo 4367/2018. Em primeira discussão, projeto de lei número 223/2018, da autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspende a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento da vereadora Tereza Nelma. Processo 4371/2018. Em primeira discussão, o requerimento do projeto de lei número 225/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma, processo 4328/2018. Em primeira discussão, projeto de lei número 230/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma, processo 4372/2018. Em primeira discussão, o projeto de lei número 226/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma, processo 4369/2018. Em primeira discussão, projeto de lei número 224/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma, processo 4353/2018. Em primeira discussão, projeto de lei número 220/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma, processo 4352/2018. Em primeira discussão, projeto de lei número 222, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Processo 4326/2018,
Prefeitura de Maceió. Em primeira discussão, processo 4626, contém a mensagem 68/2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam nesse comissão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Processo 4293/2018 da Prefeitura de Maceió. Em primeira discussão, projeto de lei número 215/2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam nesse comissão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Processo 4294/2018, Prefeitura de Maceió. Em primeira discussão, o projeto de lei 2016-2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam nesse comissão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei da vereadora Silvana Barbosa, processo 3920/2018. Em primeira discussão, o projeto de lei número 156/2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam nesse comissão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma. Processo 3825/2018. Em primeira discussão, o processo número 3825, projeto de lei número 141/2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam nesse comissão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei da vereadora Tereza Nelma, 142/2018. Em primeira discussão, o projeto de lei 149/2018, autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permanência comissão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 143/2018, vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 143 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 144/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 144/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 145/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 145/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 146/2018, vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 146, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 147/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 147/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 149/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 149/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 164/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 164/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 165/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 165/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 167/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 167/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 166/2018, da vereadora Tereza Nelma. Da vereadora Tereza Nelma. Segunda votação. Em primeira discussão, o projeto 166/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei 168/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto 168, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei 169/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto 169, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei 170/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 170 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei 171/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 171 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 172/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 172, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei 173/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 173 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. 3h30. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei 174/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 174 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 175/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 175 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei 176/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 176 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 177/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, projeto de lei número 177 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 178/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 178, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei 179/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 179 de 2018. Estamos solicitando a compreensão de todos os vereadores que estamos colocando uma pauta extensa, mas é preciso que a gente limpe a pauta em homenagem aos dois vereadores que estão se despedindo da Câmara, vereadora Tereza Nelma, vereador Dudu Ronaldo e o deputado e o vereador deputado Silvio Camelo. Então, nós estamos apreciando os projetos de lei, doutor Ronaldo Luiz, em uma homenagem aos nossos colegas vereadores que não estarão aqui em 2019. Então, estamos fazendo um esforço para apreciar as matérias que os mesmos estavam tramitando, dos mesmos que estavam tramitando nesta casa.
Por isso a pauta está extensa, mas a gente não poderia fazer diferente. Em primeira discussão, o projeto de lei número 179/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 180/2018, do vereador Tereza Nelma. Em primeira discussão, projeto de lei número 180/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 181/2018, vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, projeto de lei número 181/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 182/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 182 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 183/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 183 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 190/2018, da vereadora Tereza Nelma. Pode ter certeza, é extraordinário para terminar. Em primeira discussão, o projeto de lei 190 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 191/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 191/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão, vereador Dudu Ronaldo. Projeto de lei 192/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 192 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 193/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 193 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 194/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 194/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão, coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 195/2018, da vereadora Tereza Nelma. Isso. É rápido. Em primeira discussão, o projeto de lei número 195/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão, coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 196/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 196 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 197/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 197 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 198/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 198 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 199/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei 199 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 200/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 200/2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 2001/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, o projeto de lei 201 de 2018, não é 2001, 201, só retificando. 201 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei 202/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 202 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei 203/2018, da vereadora Tereza Nelma. Em primeira discussão, o projeto de lei número 203 de 2018, de autoria da vereadora Tereza Nelma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 4436/2018, vereadora Tereza Nelma. Requerimento. Requerimento de autoria da vereadora Tereza Nelma. Convocando a extraordinária logo após o término dessa para a segunda discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Eduardo Canuto. Processo 4439/2018. Em discussão única, requerimento de autoria do vereador Eduardo Canuto. Solicita a extraordinária logo após o término desta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Encerrado, senhor. Encerrada a ordem do dia, passando ao expediente final. Não havendo oradores inscritos, nós iremos apreciar esses projetos que nós fizemos em primeira discussão, todos de autoria da vereadora Tereza. Eu pedia a compreensão para eu não estar lendo novamente todos, vamos fazer em bloco, porque como ela solicitou, e só temos a última audiência, a última sessão, a penúltima manhã e a quinta, a última, então ela solicitou a extraordinária para a segunda discussão. Então aprovamos, nós vamos fazer de forma simbólica em bloco, porque foram mais de 200, o Tom já estava lendo 2001, de tanto ler, né vereador? É 201, ele já estava em 2001, nova vereadora Tereza Nelma. Então em Holanda leu tanto, já estava em 2001, é 201. Então nós vamos agora e também esse projeto de autoria do vereador Eduardo Canuto. Encerro a presente sessão. Declaro aberta a presente sessão extraordinária, passando para o vereador Antônio Holanda para chamar de senhores e senhoras vereadores. Já estamos na presença do líder comunitário Geraldo. Ana Hora, Anivaldo. Primo do Holanda, vereador presente, Dudu Ronaldo. Filho, Davi Davino, Dudu Ronaldo, Eduardo Canuto, Fátima Santiago, Zé Márcio, Salles, Kelman, Luciano Marinho, Maria Aparecida, Ronaldo Luiz, Samir Malta, Ciderlane Mendonça, Silvio Camelo, Simone Andrade, Tereza Nelma. 16 senhores vereadores presentes. 16. Havendo número, passo para o vereador Antônio Holanda para a leitura da ordem do dia. Em discussão, em segunda discussão, requerimento 4426/2018. Em segunda discussão, o projeto de lei 68/2016. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloca votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de lei da vereadora Tereza Nelma, 4370. Em segunda discussão, processo 4394/2018. Em segunda discussão, projeto de lei número 2016/2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloca votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em segunda discussão, processo 42/93, 4293/2018. Em segunda discussão, o projeto de lei 2015/2018. Em discussão. Em segunda discussão, o projeto de lei
número 2015, em discussão, não havendo quem querer discutir, suspende a discussão e coloca votação aqueles que aprovam nesse comissão. Aprovado por unanimidade. Em bloco, projeto de lei da vereadora Tereza Nelma. Em segunda discussão, em blocos, projetos de lei de autoria da vereadora Tereza Nelma, que foram apreciados em primeira discussão na sessão ordinária do dia de hoje. Em discussão, não havendo quem queira discutir, suspenda a discussão e coloque votação aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Registrando, antes de ir para o expediente final, lembrando que amanhã o novo vereador Antônio Holanda e os demais que fazem parte da Comissão da Saúde, a prestação de contas do SUS será amanhã às 9h30. A audiência aqui, doutor Ronaldo Luiz, neste auditório. A prestação do primeiro e segundo quadrimestre será amanhã. Passamos, encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final. Com a palavra, vereador Dudu Ronaldo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria, na verdade, agora lamentar o fato que ocorreu hoje em Campinas, onde um atirador entrou na igreja, quando acabou a celebração da missa, matou 4 pessoas, feriu mais 4, depois suicidou-se. Então eu queria pedir, senhor presidente, que a gente pudesse fazer 1 minuto de silêncio por essas pessoas e, mais uma vez, lamentar esses fatos que têm ocorrido, não só aqui no Brasil, como no mundo, e a gente, infelizmente, não sabe mais o que fazer. Até numa igreja agora, a gente não está seguro. Então, queria pedir, senhor presidente, queria que a gente pudesse fazer 1 minuto de silêncio para as pessoas que morreram hoje em Campinas. Obrigado. Definido, Vossa Excelência. Mais vai fazer o uso da palavra no expediente final. 9 vereadores inscritos declaram encerrada a sessão ordinária, convocando a todos. Amanhã é horário regimental, sessão ordinária. A nossa última sessão, antes do recesso, que será na quinta, ela ocorrerá já no plenário, no novo prédio da Câmara. Só para avisar a todos. E quinta-feira estaremos indo para a nossa casa, fazer a nossa última sessão antes do recesso, doutor Ronaldo Luiz. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Tenham uma boa noite.